Jogada. Meu amigo Samuel Conrado, pra gente falar do Ceará, ele tá no estilo, ele tá na estileira. E não é só no visual, não. É também com as informações. Muito boa tarde pra você, Samuca. Beleza? Samuel Conrado. Beleza, André. Muito boa tarde a você, boa tarde a todo mundo ligado aqui no nosso Jogada Segundo Tempo. Hoje, todo mundo floral, todo mundo florido aqui, pra poder trazer também os destaques do Alvinegro de Porangabuçu. Florido, né? Florido, exatamente. Florido. Bem. O Alvinegro de Porangabuçu, né? que tem hoje aí essa situação aí, porque no dia 9 de julho entra em campo para enfrentar o Sport. É a Copa do Nordeste. E aí a gente falou ao longo dessa semana com os auxiliares do técnico Léo Condé, o Renatinho Negrão, que é auxiliar técnico, e com o Diego Camimura, preparador físico do Alvinegro de Porangabuçu. E eles destacaram o papel de Lucas Mugni, camisa 10, garçom do Vozão na temporada e de um cara asilado nos treinamentos. Dia a dia, né? O Mugni, assim, eu por ter bastante contato com ele, aí vira e mexe eu tenho que ir lá, porque o Mugni treina demais, sabe? Uhum. E às vezes eu tenho que ir lá Ele passa do ponto. Fala, gringo, vamos dar uma acalmada aí no coração, gringo. Não, Dieguinho, mais um pouquinho, só mais um pouquinho. Falo, não, aí a gente negocia lá, às vezes um pouquinho pra ele, um pouquinho pra mim, mas a gente vai controlando ele, é um cara muito maneiro. Eu e o Diego, nós somos os primeiros a entrar no campo para montar o trabalho, tudo. Sim. E sempre tá ele ali, né? E é um cara que todo pós-jogo ele vem perguntar, ó, o que eu preciso melhorar, o desempenho dele. Sempre. Aí eu pergunto, você viu o jogo? Aí ele fala, vi, eu acho isso. Aí a gente vai conversando e tudo, mas é um cara que participa muito, né? Ele gosta de participar, ele gosta de saber, né? O que ele precisa melhorar. Tá aí os auxiliares do técnico Léo Condé, vocês ouviram aí o Diego Camimura inicialmente, que é preparador físico, e depois o Renatinho Negrão, né? Os dois no bate-papo no Jogada do Vozão, falando do Lucas Mugni, camisa 10, que é o destaque do Vozão no meio de campo. Ele tem 8 assistências dadas, é o garçom do time na temporada, 3 gols feitos em 26 jogos. É o terceiro atleta com mais minutos jogados, ficando atrás apenas do Dieguinho e também do Marlon, que são umas duas peças que o Léo Condé mais utilizou nesta temporada. Tô falando do Lucas Mugni para contextualizar agora o assunto que eu vou trazer para a mesa, porque o Vozão tem 10 atletas que encerram seus contratos ao final de 2025. Atletas que hoje estão integrados ao time do técnico Léo Condé e que são opções. Aí, para quem tá observando, vai poder ver aí na tela o goleiro Fernando Miguel, o Lucas Mugni, Lourenço, Ailon, Ramon Menezes, Gabriel Lacerda, Luiz Otávio, Recalde, que já é uma peça fora do baralho, o Ceará vai negociando o jogador, além do Bruno Tubarão e do João Vitor. São 10 jogadores que encerram seus vínculos ao final de 2025 e no meio deles tem algumas peças que Léo Condé vem utilizando com frequência. Fernando Miguel é titular nos últimos jogos, foi titular nos últimos jogos antes da pausa para a Copa do Mundo de Clubes. O Lucas Mugni é titular com aquela camisa 10 do Vozão, além de outras opções que ele utiliza no decorrer dos jogos. Lourenço, Ailon e também Ramon Menezes. Fica a dúvida, você renovaria, torcedor? São 10 peças. São essas opções aí que o Ceará vai avaliando até o final do ano para saber se renova ou não, porque esses jogadores podem assinar pré-contrato com outras equipes, André. É um bom questionamento, tá, Samuca? É esse, bom questionamento. Eu digo aí que, da minha visão, tem uns 3 ou 4 aí que eu renovaria. E você, seu Wilton? Quem é que o Ceará tem que correr para renovar o contrato logo desses aí que estão, desses 10? Eu acho que tem que renovar o contrato dos 11 que estão jogando. Se fosse preciso. Se preciso fosse. Considerando aí dessa lista, quem é titular hoje é apenas o Fernando Miguel, como disse o Samuel Conrado, e o próprio Lucas Mugni. O Lourenço é aquele reserva que entra em determinados jogos. O Ailon também não é titular hoje. Todos os outros aí não tem muito espaço. O Luiz Otávio, com detalhe que ele tá no departamento médico, né? Se recuperando daquela lesão. E o Recalde já tá em negociação para a saída do clube. Vai deixar o Ceará nesse ano, nessa temporada. Mas, de resto, ninguém que seja tão utilizado assim. Olha, o time do Ceará, eu acho até que a palavra enxugamento, a essa altura dos acontecimentos, não tem nenhuma sonoridade lá em Porangabuçu. Não deve se falar mais em enxugamento. Agora, tem alguns jogadores que esses você não tem como defender suas continuidades. Recalde é um. Alejandro Ramírez,
que chegou assim até com o nome de artista mexicano e não jogou nada. Quem seria mais? Alguns outros jogadores que a gente nem se lembra que ainda estão O Tubarão. no time do Ceará. O Tubarão que também não mordeu nada até agora, não é? E é bom que não morda mesmo, né? Deixa o povo pegar a praia tranquilo. Então, olha, Tubarão, Alejandro Ramírez. Rapaz, parecia antigamente os filmes Martínez, da Pelmex. Alejandro Martínez. A Pelmex anuncia Pedro Infante. Aí aqueles filmes românticos. Quem é mais ali no Ceará? Que a gente não se lembra que João inclusive, não Vitor, estará. garoto da base, o Ramon Menezes. Não, o João Vitor, por exemplo, é outro jogador que não tem tido a utilidade. Mas no que concerne a Ailon, a Lourenço, claro que o time do Ceará não pode abrir mão desses jogadores. A não ser que o Ceará consiga contratar jogadores de qualidade maior. Mas para compor, para ficar ali como opção, se pode ter jogador melhor do que o Lourenço, em termos de Ceará, pela sua condição atual. Você pode ter o Ailon, que eu faço restrições e sempre fiz, mas você pode negar que ele tem também sua utilidade como uma opção para um time que não tem praticamente opção nenhuma. Então acho que, olha, os goleiros, todo mundo em casa, tudo renovado. Sistema de defesa que está jogando, nem se discute que todos são necessários. No setor de meio campo, os que estão jogando, se um tiver aí com contrato prestes a expirar, tem que continuar. No ataque está faltando. Como é que nós vamos falar em jogador que não deve renovar? Então o time do Ceará, nesse ponto, ele tem até pouco trabalho. Alguma coisa a acrescentar, meu querido Samuca? É sobre a lista de atletas, né? Para trazer um adendo sobre o João Vitor. O Ceará quer renovar o contrato com o jogador, mas com interesse em emprestá-lo. Por isso, vai estender o vínculo contratual do João Vitor, vai conversando com o staff do atleta, para depois ele ter mais minutos em outras equipes, já que com o Léo Condé isso não vem acontecendo. E tem até um detalhe que o Léo Condé e a comissão técnica dele avaliam ali, as três peças principalmente, Condé, Camimura e Renatinho Negrão, que o time precisa chegar no número ideal no seu elenco. Hoje o Vovô tem cerca de 29 jogadores de linha. O Ceará quer trabalhar com 25 jogadores de linha e 4 goleiros. Por isso, tá tendo essas saídas, Alejandro Martínez, Recalde, outros jogadores como João Vitor também devem sair do elenco do Ceará e outras peças devem chegar, até trazendo o que disse o Léo Condé. Ontem na coletiva, teve uma pergunta inicial, ele respondeu o Léo Condé e ele disse, né, a equipe tá de olho no mercado, o orçamento é baixo e é difícil conseguir peças melhores do que o clube hoje tem à disposição, no que o Ceará tem à disposição para poder pagar de orçamento. É o que eu falei aqui. Eu nem escutei o que o treinador do Ceará disse. Mas basta você dar uma olhada rápida. Você tem um tripé de sustentação. O que é que você tem mais? Você conta. Você tem o sistema de defesa. Tá bem encaixadinho. Mas encaixadinho mesmo, tem um esquema que tá jogando. Aí quando você vai mudar, você já se preocupa um pouco. Na peça de ataque, você tem o centroavante, você tem um Fernandinho que tá voltando, e você tem um Pedro Henrique que tá mal. E o Galeano? E o Galeano, que é um jogador tão surpreendente, ele surpreende tanto que às vezes a gente esquece até de citar o nome dele. Mas que ele vai lá e mostra que agora é o herói provável. Sim. Com ele não tem mais negócio de herói improvável, não. Tem sua utilidade, tem se mantido exatamente por isso. Tem jogador que é assim. Tem jogador que ele tá aqui, tá mal, não tá rendendo bem, aí chega um momento crucial do time dele dentro da partida, ele vai lá e decide. De repente, uma partida tá difícil, ele tem uma penalidade cometida sobre ele. Aqui e ali marca um gol de bela feitura. E ele vai se sustentando. Quer dizer, aos poucos, é como aquela raçãozinha, sabe? Ele vai sustentado pela pouca ração que ele vai permitindo ao time consumir. O Galeano é um. Mas eu acho que o time do Ceará, ele está à espera de contratação. Agora, a relutância com relação a alguns nomes que devem ter surgido aí, no escrutínio das pessoas que são que têm a responsabilidade de escolher, se dá pela questão financeira e se dá pelo aspecto de qualidade. Porque jogador de futebol de qualidade tá difícil. Centroavante, por exemplo, camisa 9 goleador, hoje é um problema no mundo todo. É grande. É no mundo todo. O 9 que faz o gol é no mundo todo. Todo mundo quer um goleador. Não é? Quem é que não quer, né, meu filho?
Quem é que não quer? E quem tiver o seu, que segure. Ô, Valber Freitas, falando em quem tiver o seu, que mantenha, camisa 10 também tá difícil. E o Lucas Mugni, que o Samuel Conrado destacou, é um cara que tem feito uma ótima temporada. Esse eu acho que vale a pena permanecer, vale a pena renovar o mais rápido possível. Com certeza. Inclusive, o próprio João Paulo falou em entrevista aqui ao Sistema Verdes Mares que já vai negociar com o jogador. Agora, por que dessa demora, né? Será que o jogador tá vendo outras propostas, alguma coisa do tipo? Outra coisa também que chama atenção quando você vai fechar um contrato é o tempo do contrato. E isso acaba vetando algumas contratações. Porque você fechar ali 3 anos, 4 anos com um jogador, será que vale a pena de fato? Então isso acaba também gerando um pouquinho de incertezas e tudo mais. Então é preciso ter muito cuidado. Mas de fato, o Mugni hoje ele é indispensável para o Ceará e eu acho que o Léo Condé conta muito com esse jogador. E de fato, a renovação seria uma boa. E aí, torcedor, permaneceria com o Lucas Mugni? E daquela lista lá, quem é que você acha que deveria renovar com o time do Ceará? Fernando Miguel também renovaria também, tá? Também mesmo com a idade? Fase, mesmo com a idade, tá uma excelente fase. Eu acho que ele projeta muito bem ali algumas defesas pro Ceará, eu acho que eu continuaria assim. Boa, boa. Eu quero saber a opinião do torcedor, a opinião da galera. É você na jogada com a gente. Fala comigo, torcedor. Você na jogada. Você na jogada. Boa tarde, André. Boa. Tá falando aqui, Zé Carlos. E aí, Zé? Aí você mostrou nesses quadrados aí, eu só renovar com essa parte de cima. Tá. De baixo, não. Só de cima. Você tem que contratar mais 4 jogadores ou 5.